Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida. Que a graça do Senhor esteja contigo. Que o Senhor fale mais uma vez aí ao teu coração. Que a graça do Senhor te alcance. Essa semana eu fiquei 2 madrugadas aí praticamente acordado e o Senhor só falando ao meu coração sobre portas e caminho. Portas e caminho. Então, eu fui anotando tudo aquilo que eu entendia que estava sendo falado e ao meu coração, e eu quero compartilhar então com você aquilo que eu creio que de alguma forma Deus falou comigo essa semana. Então vai ser um pouco, como é muita coisa, eu vou evitar muitos comentários, eu vou só, conforme eu fui anotando algumas coisas que eu creio que Deus colocou no meu coração sobre porta e caminho, eu vou simplesmente despejar aqui e depois você ouve com calma e depois você medita, né? Porque eu creio que cada uma das frases do que eu vou falar aqui, cada frase daria para você parar e meditar em qual mais ou qual é o maior ainda em outros significados, né? Não só aquele que eu estou falando. Então eu vou falar sobre Jesus a porta. Vou misturar um pouquinho aqui porta com caminho, porque Jesus também é o caminho, ele é o que leva a porta. Então, que Deus abençoe você, que Deus fale ao teu coração de forma poderosa. Então, Jesus, a Bíblia diz para a gente de forma muito clara que Jesus é a porta. Então, a Bíblia diz de forma muito clara que Ele é a porta de entrada para o céu. Ele é a porta que você precisa para ter um novo dia. Ele é a porta que você precisa para ter esperança. Jesus, Ele é a porta. Ele é a porta que você precisa para acessar um novo espaço, para acessar um novo ambiente, para acessar um novo momento na sua vida. A Bíblia diz para a gente que Jesus, ele é uma porta para que você tenha um recomeço, para que você consiga sair de um status e entrar em outro. A Bíblia vai dizer até sobre dimensões, que você sai de uma dimensão e entra em uma outra dimensão. E aí, quando você começa a avaliar a questão de que Jesus é uma porta, a gente usa a porta para entrar, a gente usa a porta para sair, a gente usa a porta como proteção, como segurança, para aguardar, a gente usa uma porta para acessar, enfim, daquilo que Deus colocou no meu coração sobre porta e sobre caminho, eu quero compartilhar. Então, uma das características da porta é que ela é usada para você sair do ambiente. Por lei, por exemplo, se você estiver numa empresa, num edifício, num prédio, por lei é obrigatório que eles sinalizem aonde estão as portas de saída. E da mesma forma, a Bíblia diz também que Jesus, ele é o escape, ele é a porta de saída também para muitas situações. Eu lembro que lá em Coríntios a Bíblia vai dizer assim que Deus, ele sempre dá um escape, ele sempre dá pra gente uma forma da gente fugir ou sair de uma certa situação, ou seja, ele é aquela porta de escape. Jesus, ele é o escape da falência. Jesus, ele é o escape contra o homem valente que tenta te dominar. Jesus, ele é o escape contra a escravidão. Jesus é o escape contra a morte. Então, a Bíblia ensina pra gente que Jesus também funciona como aquela porta de saída, como aquela saída emergencial, como se fosse aquele escape da gente se livrar de alguma situação ruim. A Bíblia também vai deixar claro pra gente que Jesus também, ele é a porta de saída da prisão, ele é a porta de saída da enfermidade, ele é a porta de saída da possessão, ele é a porta de saída da depressão, ele é a porta de saída da prisão espiritual, ele é a porta de saída para você sair do buraco, ele é a porta de saída da morte, do túmulo. O Senhor Jesus,
Ele é, para muitas situações da nossa vida, ele é a única forma, da gente conseguir sair. Então, se você precisa de uma vitória espiritual de Jesus, se você precisa sair de uma situação que você está aí de angústia, de aprisionamento, de pressão ou de opressão, a Bíblia nos ensina de forma muito clara que Jesus, ele é o escape. Jesus, ele é a porta e também é a escada para que você acesse outros ambientes, para que você saia do ambiente que você está. A Bíblia diz para a gente de forma muito clara que Jesus, ele é o que tem poder para alterar a sua situação. Ele tem poder para tirar você de algum tipo de momento que talvez você esteja vivendo. Então, se você não sabia até agora o que fazer para sair dessa situação, então eu digo para você, Jesus, ele é a porta de saída para você sair dessa situação em que você está. A Bíblia diz pra gente, a Bíblia ensina pra gente que Jesus, ele é a porta que quer te ajudar. Jesus, ele é a porta que quer mudar a tua história. Jesus é a porta que pode fazer com que as coisas aconteçam na tua vida. Amém? Amém? A Bíblia também vai deixar claro para a gente, se a gente pegar as características também da porta, como saída, a porta também ela serve como proteção. Jesus, ele disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. Então, Jesus, ele também, a gente pode entender por causa desse simbolismo da porta, que Jesus também, ele é a nossa proteção. Que uma vez que uma porta é trancada, e no caso aqui de Jesus, nós todos os dias antes de dormir, nós fechamos a porta da nossa casa. E nós fechamos a porta da nossa casa porque a gente não quer que alguém estranho entre. A gente não quer que o ladrão, o inimigo entre. A gente não quer que algum vilão, que algum mal entre. Então Jesus é a porta que bloqueia o mal contra a tua vida. Ele é a porta que te protege do ladrão. Ele é a porta que te dá segurança. Ele é a porta que fechada ninguém abre e que aberta ninguém fecha. Ele é a porta que ninguém quebra. Ele é a porta que ninguém arromba. Ele é a porta que ninguém abre. Ele é a porta que ninguém que não enferruja. Ele é a porta que não emperra. Ele é a porta que nunca envelhece. Ele é a porta que nunca se estraga, que nunca se empena. Ele é a porta que não tem brechas. Ele é uma porta limpa. Então Jesus, ele na figura de porta, ele também é aquele que nos protege, aquele que nos guarda. Então você precisa saber que aquele que te guarda não é uma pessoa que pode ser violada, não é uma pessoa que pode ter aí a porta arrombada ou quebrada por um ladrão. Esse que te guarda é uma porta que te dá total segurança, é uma porta que fecha todos os ambientes ao teu redor. A Bíblia diz para nós de forma muito clara que Ele está sempre conosco, Ele nunca nos deixa sozinho. Então, assim como você tenha talvez a porta do banco cheia de seguranças, cheia de equipamentos eletrônicos para evitar que o inimigo entre, muitas vezes elas não têm a condição de fazer isso, mas a Bíblia diz que Jesus, ele é a porta, e essa porta, mesmo não sendo uma porta de banco, quando ela é fechada, nenhum mal pode entrar. Então olhe como a porta, além de ser uma porta para que você saia, além de ser uma porta de escape, além de ser uma porta de saída, Jesus também é para a tua vida uma porta de proteção. Jesus também é para a tua vida uma porta de cuidado. Jesus é uma porta que te guarda. Jesus é uma porta que te livra de todo mal. Então a Bíblia diz para a gente de forma muito clara que você precisa crer e confiar de que Jesus é uma porta. A Bíblia diz também que Jesus é aquela porta que é a porta sobre todas as portas, porque para Jesus
Para nós precisamos de uma porta, e eu estou falando aqui de portas espirituais, e a Bíblia diz que até as portas naturais que são fechadas, elas não impedem Jesus de abrir. Então, se você precisa que uma porta se abra, mas é impossível dessa porta abrir por causa de tudo que está envolvido ao redor dessa porta, então eu posso dizer para você que Jesus, por ele ser a porta, não há porta no mundo que ele não possa abrir. Ele sabe o segredo de todas as portas, ele sabe o segredo de entrar em todo e qualquer ambiente. A Bíblia diz que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados ali na fornalha ardente e foi fechada a porta atrás deles, a Bíblia diz que depois o anjo do Senhor apareceu no meio deles, e lá no meio deles, mesmo com a porta fechada, eles receberam a proteção, porque se colocaram uma porta para que ninguém evitasse que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem queimados, então veio alguém mais poderoso que nem precisou arrombar a porta, e ele simplesmente apareceu lá dentro. Colocaram também uma porta, eles fecharam a entrada ali da cova dos leões para que Daniel fosse devorado pelos leões, e mesmo com tudo fechado, lá dentro apareceu, entrou, mesmo com tudo fechado, Jesus estava lá dentro, e Jesus guardou a vida de Daniel, protegeu Daniel, ele protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo, protegeu Daniel na cova dos leões, mesmo quando tudo estava fechado, porque quando a Bíblia diz que Jesus ele é a porta que é colocada até onde não tem porta, para que ele entre ou para que você entre, porque Jesus ele é a porta. Então, como eu disse, é muita coisa, tenta guardar na tua mente ou ouça de novo depois, mas eu tenho certeza que Deus vai falar numa frase bem específica ao teu coração. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam todos trancados numa casa, porque eles estavam com medo do inimigo. Eles estavam então com as portas fechadas, e mesmo com as portas fechadas, Jesus estava lá dentro. Então não existe porta que Jesus não possa entrar, não existe porta que vai frear aquilo que Jesus prometeu que vai fazer na tua vida. Ainda que tentem trancar todas as portas da tua vida, Jesus ele é a porta. Você entra talvez não pela porta natural, mas você vai entrar pela porta que é Jesus. A Bíblia diz que quando José estava para ser governador, ele estava trancado. A todas as portas na vida de José, ao longo da vida de José, elas estavam sempre fechando. Toda hora estavam alguém colocando grades, toda hora alguém estava aprisionando José e fazendo de tudo para que José não alcançasse ali os sonhos que Deus tinha para ele. Mas Jesus é a porta, Deus é a porta, e por ser a porta, na hora que Deus quis honrá-lo, Deus abriu todas as portas. Deus abriu a porta da prisão para liberar José da prisão. Deus abriu a porta da casa do faraó para que José entrasse ali na casa do faraó. Então não há portas que Deus não possa entrar, não há portas aonde Deus não possa ir. Tudo está no controle dele. Ele abre e fecha, ele fecha e abre. Então, para que ele abençoasse José, ele também estava ali todo trancafiado, e Jesus entrou, porque Jesus ele é a porta, não só para quem passa por ele, mas ele é a porta para ele entrar aonde ele quiser entrar. E a porta não é um problema para Jesus, e nunca foi. Tanto é que quando ele fala para você orar, ele fala: entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e aquele que te vê em secreto te abençoará. Então ele entra no seu quarto mesmo quando você tranca a porta. Então talvez alguém queira fechar todas as portas da tua vida para tentar evitar Jesus de abençoar. E aí eu digo para você, não tem como. É como a história de entulhar o poço. Eles podem tampar quantos poços quiserem tampar, quiserem entulhar, mas você não pode parar e não desistir. Cava outro poço, e Jesus vai lá e vai abençoar aquele outro que você abrir, porque Jesus ele está presente ali na tua vida. A Bíblia diz também, semelhante à porta, só que agora uma porta dimensional, uma porta no qual você sai de um ambiente natural e vai para outro, ou sai de uma região e em menos de um segundo você está em outro lugar. A Bíblia fala também sobre portais.
Eu escrevi um livro sobre portal. A Bíblia diz que Filipe ele foi arrebatado de uma cidade para outra. Então a Bíblia diz que Filipe ele estava numa cidade e de repente ele foi achado em Azoto, numa outra cidade. Ele foi arrebatado da onde estava e apareceu em outro lugar. Isso são os portais que se abriram. Abriu um portal, Filipe entrou pelo portal e saiu em outra região, em outro lugar. Isso não é ficção, isso está escrito na Bíblia. E o que a ficção diz é porque eles leram na Bíblia. A Bíblia diz que o tempo inteiro ele parou ali para que Josué vencesse uma luta. Então Deus faz todo o universo, todo o ambiente, todas as estrelas, né, todos os planetas, a própria Terra, de repente tudo parou para que Josué vencesse uma batalha. A Bíblia diz que Jonas ele é engolido por um peixe e de repente esse peixe sem GPS, sem usar o Waze, ele sai de um lugar e leva Jonas exatamente para o lugar onde Jonas deveria ir. E aí quando a boca do peixe se abriu, Jonas estava na praia onde ele deveria estar. A Bíblia diz que o pão caiu do céu, a comida veio do céu, então em algum momento no céu esse pão ele veio a existir, ele não ficou milhares e milhares de anos caindo até chegar à terra, não. Eu creio que aonde o pão for preparado, abriu um portal e por esse portal veio direto o pão fresquinho do céu para a terra. A Bíblia diz que quando bateram na rocha, quando Moisés tocou na rocha, a água saiu do meio da rocha. Nós sabemos que não tem água no meio da rocha, mas eu creio, abriu ali um portal no meio da rocha e a água começou a sair da rocha. A Bíblia diz que Jesus ele é o nosso portal da salvação, que por causa de Jesus nós morremos aqui hoje, no mesmo instante da nossa morte, abre-se um portal que é Jesus e ele nos leva direto ao consolo do Pai, ao peito de Abraão, né, onde está a cidade celestial. A Bíblia diz então que Jesus ele nos ensina que ele é um portal mais rápido do que qualquer outro. Ele sai de um lugar e aparece em outro. É como os anjos saem de um lugar e aparecem em outro. Por quê? Porque eles usam os portais. Então Jesus ele é o nosso portal. Jesus ele é o seu portal. A Bíblia ensina pra gente de forma muito clara que Jesus ele é a nossa porta. Amém? Amém? E assim como eu ouvi de que Jesus é o nosso portal, assim também eu ouvi de que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Entenda, não existe situação, circunstância, local, geográfico ou espiritual, natural, físico, não existe ambiente que Jesus não tenha um caminho para nós. O que eu quero dizer é, imagine que você está num lugar totalmente cercado e agora não dá para sair. Eu digo para você, existe um caminho. Ah, pastor, mas se eu soubesse a circunstância que eu estou, o que eu estou passando agora, o senhor ia concordar de que não tem como eu sair dessa situação. Aí eu vou dizer para você, se não tem como você sair dessa situação, então Jesus pode abrir um caminho para você. A Bíblia diz que o povo ficou todo afunilado ali com Moisés diante do mar, e não tinha como continuar caminhando, e o mar estava ali, estava tudo fechado, e o inimigo correndo atrás, não tinha para onde fugir. Para quem olhava aquela situação, na frente o mar, para trás o exército chegando, não tem para onde ir mais, não tem. Mas de repente Deus vai e abre um caminho no meio do mar, e as pessoas começam então a caminhar no meio do mar, e elas saem do outro lado, e depois Jesus vem. Jesus é o caminho. A Bíblia diz que ele vem então e fecha esse caminho, e todo o povo do faraó morre. Todo o povo do faraó morre ali nas águas. Mas eu quero que você guarde o seguinte no teu coração: esse caminho não existia. Ele passou a existir a partir do momento em que Deus foi lá e o abriu. Então é isso, assim como eu estou falando das portas, eu creio que há o mesmo significado em relação ao caminho. Parece que não tem por onde caminhar, parece que não tem por onde andar, mas aí eu digo a você, tem sim. Pastor, eu tenho certeza que não tem, então pela fé creia que um caminho vai se abrir. Eu não sei como Deus vai fazer, mas um caminho vai se abrir.
Então guarda no teu coração, a Bíblia vai dizer para a gente em Isaías 43 que Jesus é o caminho pelo fogo. Existe um caminho pelo fogo aí para você não se queimar. E ele fala, você passará pelo fogo e não se queimará. Então existe um caminho, é um caminho que só ele conhece, só ele sabe mostrar, e só quem confia nele pode andar. Então existe um caminho no meio do fogo. Ele diz lá também no próprio Isaías 43 que existe um caminho aí no meio das águas, e as águas não te afogarão, você não será inundado pelas águas, você vai passar pelas águas. A Bíblia diz que há um caminho nas águas. A Bíblia diz que parecia que todo mundo ia morrer numa tempestade. De repente o anjo do Senhor vem e fala com Paulo de madrugada, fala, não, eu tenho caminho no meio da tempestade, que se todo mundo permanecer no barco, que todo aquele que permanecer dentro do navio, esse vai ser salvo. Porque na cabeça de Deus eu já tenho um caminho, que eu vou guardar vocês no meio da tempestade. Existe um caminho no meio da escuridão. Senhor, eu não consigo ver nada, é só mal à minha frente. E o Senhor está falando assim, eu sou o caminho no meio da escuridão, eu vou abrir um caminho para você no meio das trevas, eu vou abrir um caminho para você no meio dos lobos, eu vou abrir um caminho para você no meio dos demônios, eu vou abrir um caminho para você no meio dos valentes, eu vou abrir um caminho para você no meio das potestades, eu vou abrir um caminho para você no meio dos principados. Jesus é o caminho, e quando ele abre esse caminho, então ninguém pode interferir, porque o caminho é dele, ninguém toca, ninguém mexe. Ele vai fazer você começar e vai fazer você terminar o caminho. Então Jesus, ele é o caminho da sua vitória em meia guerra. Mas estamos perdendo, fala, mas Deus tem um caminho. Deus tem um caminho. Eu tenho visto muitas pessoas pelo Brasil inteiro passando por chuva, passando por tempestades. Pessoas estão acampadas em quartéis. Nós temos que continuar caminhando desta forma, sim, desta forma. Por quê? Porque existe um caminho. Parece que a gente olha e não tem como sair dessa. Não. Continuem, porque existe um caminho. Se não existir esse caminho, Deus abre um caminho que não existe, porque Jesus, ele é o caminho, ele vai dar essa saída, ele vai mostrar por onde trilhar, ele vai dar a direção. O mal não vence o bem, ao contrário, o bem vence o mal. Jesus é o bem, o mal é Satanás. Por tudo que é mal, Satanás está por trás. Todo aquele que pratica o mal tem Satanás por trás da vida dele, mas Deus é o Todo-Poderoso, e Deus tem sempre um caminho que nem Satanás enxerga. Então, Deus, quando o filho pródigo estava ali perdido, sem saber o que fazer, Deus então veio até ele, o Espírito Santo, e trouxe lucidez. Ele foi ali, ele estava procurando um caminho, não achava, e Deus falou, existe um caminho, volta para casa, volta para o lugar da onde você saiu, é lá que você vai ser guardado, é lá que você vai abençoado, é lá na casa do teu pai que você vai ser protegido. Então, quando o filho pródigo parecia que o caminho dele era morrer comendo comidas de porcos, então Deus falou, não, existe um caminho, volta para casa. E quando ele estava meio constrangido, mas quando ele voltou para casa, quando ele voltou pelo caminho que Deus tinha sinalizado, ele então viu que no meio desse caminho já estavam aguardando por ele, e que Deus já tinha preparado uma recepção para ele, que Deus tinha preparado tudo para ele chegar no caminho, porque a gente vai falar disso, porque Jesus, ele prepara o caminho. Ele não só é o caminho, mas ele também prepara o caminho por onde nós devemos andar. Jesus, ele sabe o caminho, ele sabe onde ele deixou já escondido todos os caminhos. Os caminhos para nós, eles são como tesouros, porque eles nos dão escape, eles nos dão saída, eles nos protegem, eles nos guardam, eles nos dão opção, eles nos ajudam a sair às vezes de uma situação difícil, porque Jesus é o caminho. Jesus é quem te dá lugar, abre caminho para que você chegue até os lugares mais altos. Jesus é quem abre o caminho para que você
fique diante dos seus inimigos e você ainda consiga vencer os seus inimigos. Jesus é o melhor caminho para você chegar em lugares mais altos. Se você quer chegar em lugares mais altos, não é pelo seu esforço literal, e sim pela sua fé e mais o seu esforço para chegar até lá. Mas quem vai abrir o caminho, quem vai dar o caminho para você chegar aonde você quer chegar ou aonde você precisa chegar, esse é Deus. Ele é quem vai mostrar para você o caminho. E eu não estou falando, sabe quando as pessoas dizem, mostra para ele o caminho das pedras? Não existe caminho das pedras, porque quando Pedro caminhou sobre as águas, ele caminhou de verdade, não tinha pedra debaixo. Isso aí é uma piada, isso aí é um conto de Satanás. Não existe caminho das pedras, mas existe o caminho que Jesus abre, existe o caminho que Jesus guia a minha vida e guia a tua vida. Então eu quero que você entenda isso, que Jesus, ele é o caminho para a tua vida. Jesus, ele não só é o caminho, mas eu quero que você entenda que todo o caminho que Jesus abre para nós, toda a direção que ele nos dá a possibilidade de caminhar, porque éramos para estarmos parados, então Jesus também se envolve no caminho. Jesus, ele está no caminho. A Bíblia diz que quando Paulo estava no caminho errado, Jesus entrou no caminho e parou Paulo ali no caminho. Então Jesus encontrou Paulo quando ele estava no caminho errado. Jesus se encontrou com o eunuco quando ele estava perdido no caminho. Jesus se encontrou com a viúva quando ela chorava pelo caminho. Jesus se encontrou com Ismael quando ele morria pelo caminho. Se encontrou com o ferido quando este foi deixado pelo caminho. Jesus, ele fez ali a semelhança do samaritano que socorre aquele que está ferido no caminho. Jesus, ele consolou os discípulos quando estes estavam tristes no caminho. Então, não só Jesus é o caminho, mas Jesus é aquele que está no caminho. E Jesus nunca te dá uma direção e pede para você ir sozinho. Então, guarda isso no teu coração, você não está no caminho sozinho. Às vezes nós ficamos com medo, às vezes nós choramos, às vezes nos desesperamos, às vezes nos entristecemos, às vezes achamos que a melhor situação ou a melhor opção para nós é desistir do caminho, mas a Bíblia ensina para a gente, não, você não está sozinho no caminho. Se Jesus encontra quem faz coisas erradas no caminho para acertar a vida, quanto mais ele encontra aquele que está fazendo o que é certo e que está no caminho, porque foi ele que colocou. Se Jesus encontra alguém que está perdido no caminho, quanto mais aquele que sabe o caminho que está trilhando, mas está precisando de socorro. Se Jesus, ele presta atenção naquele que chora no caminho, quanto mais é você que tem feito a vontade dele. Se Jesus, ele vai ao socorro daquele que está morrendo pelo caminho, imagina você que está morrendo por causa da palavra dele. Se Jesus vai ao encontro daqueles que estão feridos pelo caminho, imagina você que foi ferido pela palavra de Deus, ou por irmãos, ou por causa da igreja. Se Jesus, ele consolou os discípulos que estavam tristes quando achavam que tinham perdido o caminho, que Jesus tinha morrido, ele então, imagina você que sabe qual é o caminho, mas está com dificuldade de andar. Então Jesus, ele não só é o caminho, mas Jesus, ele está no caminho contigo. E eu posso dizer ainda mais, dentro daquilo que eu creio que ouvi de Deus nessa semana. Jesus, ele é o caminho, ele é a porta, ele é o portal. Ele é a porta para as situações aqui do mundo. Ele é o portal para as situações dimensionais. E não vou explicar sobre isso, eu quero falar só aquilo que veio ao meu coração e já vou encerrar. Mas eu quero que você saiba também que Jesus, ele está no caminho, que Jesus, ele prepara o caminho por onde você deve andar. Quando você pensa que vai ter alguma dificuldade, veja, as Marias estavam indo ao sepulcro e pelo caminho elas estavam preocupadas. Quem é que vai tirar a pedra da frente do sepulcro para a gente entrar? E mal sabia elas que Jesus já tinha resolvido. Então, Jesus não só está no caminho, mas Jesus, ele está preparando o caminho.
Preparar o caminho é tirar do caminho tudo aquilo que pode te atrapalhar. É tirar do seu caminho tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida. É tirar do caminho tudo aquilo que está impedindo você de caminhar na velocidade que você deve caminhar. E se você entender essa palavra, se essa palavra entrar no teu coração, você também vai entender e vai perceber que Jesus, ele não só é a porta, o portal, o caminho, mas ele vai ser a vitória também no seu caminhar. Ele é a vitória no caminho. A morte na cruz foi Jesus reinaugurando para mim e para ti o caminho para o Pai. A morte na cruz foi Jesus reinaugurando para mim e para ti o caminho para o Pai. A Bíblia diz que todos nós fomos destituídos da glória e da presença de Deus, ou seja, todos nós somos separados de Deus. E a morte na cruz de Jesus foi Jesus vindo até a terra e reinaugurando, refazendo o caminho que foi perdido lá na época de Adão e Eva. A cruz, quando fincada no chão, sinalizava aonde o caminho iria começar. A cruz, quando foi fincada naquele local, ela estava marcando assim, olha, não existia mais o caminho entre o homem e Deus. E a partir deste lugar, e fincaram a cruz, a partir deste lugar, vai começar uma nova estrada, vai começar um novo caminho, que vai levar cada um de nós para a presença de Deus. Amém? O sangue derramado na cruz era Jesus limpando o caminho. Era Jesus preparando, deixando o caminho limpo para cada um de nós. Porque ele não ia abrir um caminho sujo para a gente passar por ele. Então o sangue derramado na cruz é aquilo que limpou e tirou o entulho do caminho. E Jesus, ainda antes de entregar o seu Espírito, ele declarou: o caminho está pronto, está consumado. Fiz o que eu tinha que fazer. Jesus, quando ele gritou na cruz, está consumado, ele está dizendo assim, pronto, o caminho foi aberto. Então, para você que não tinha para onde ir, para você que só tinha como opção a condenação ao inferno, para você que não tinha perspectiva de vida, para que você que não tinha nenhum tipo de esperança, então de repente Jesus, ele diz, está consumado. E quando ele diz está consumado, ele está dizendo assim, olha, antes não tinha realmente outro caminho, mas eu acabo de inaugurar um novo caminho, que ao invés de ser cortado em fitas vermelhas, ele foi aberto com o sangue derramado na cruz do Calvário. Amém? Jesus, quando ressuscitou no terceiro dia, ele declarou, o caminho funciona. Então, veja, deixa eu voltar aqui, a morte na cruz, ela reinaugurou para mim e para ti um caminho em direção a Deus. Quando a cruz foi fincada naquele lugar, ele está dizendo, aqui vai começar uma nova estrada, aqui começa um novo caminho, aquele caminho que foi interrompido, aquele caminho que foi desfeito, eu estou reinaugurando esse caminho. O sangue derramado eu estou agora inaugurando, eu estou agora abrindo este caminho, eu estou agora cortando não a fita vermelha, mas eu estou derramando meu sangue, dizendo assim, a partir de hoje existe um novo caminho. E Jesus, antes de entregar o Espírito, ele declarou, o caminho está pronto, está consumado. Ele fez o que ele tinha que fazer. Então, se você precisava do caminho, Jesus, ele abriu um caminho para você. Jesus, quando ressuscitou ao terceiro dia, ele declarou, o caminho funciona, porque ele morreu para abrir, inaugurar este caminho. E quando ele voltou no terceiro dia, ele está dizendo para a gente, o caminho funciona. Eu saí da terra, eu fui para o céu e voltei. Eu saí da terra, fui para o céu e voltei. Eu saí para a terra, fui para o céu e voltei. O caminho funciona. Então, todo agora que quiser trilhar e quiser caminhar por este caminho, Jesus está dizendo assim, eu provo que o caminho funciona porque eu mesmo morri, fui para o céu e voltei, porque o caminho funciona. Amém? Então a Bíblia diz assim, há esperança para você, porque existe um caminho. Entenda, não existia o caminho da salvação, e Jesus abriu. Se ele abre um caminho para salvar a humanidade, imagina qual caminho que ele não pode abrir na minha e na tua vida. Ele pode abrir qualquer caminho na nossa vida. Jesus, quando apareceu aos discípulos depois de ressuscitado, ele ainda declarou, cuidado com os falsos caminhos.
Porque a Bíblia diz, somente eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque Jesus é o caminho. Então, se você achava que não existia o caminho, eu estou dizendo para você, existe. A Bíblia diz que existe. Jesus, ele é a porta, Jesus, ele é o portal, e Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é aquela porta que ele surpreende, porque Jesus é a porta que se revela onde ninguém esperava. Jesus, ele é aquela porta que se abre onde não tinha porta. Jesus é aquela porta que vem do inesperado quando você pensa que está totalmente sem saída. Então Jesus é a porta. E a Bíblia diz ainda que Jesus, ele é uma porta que nos protege, porque ele também é uma porta invisível. Jesus é a porta que some de lugar para que ninguém te encontre. Jesus é aquele que te esconde quando você precisa ser escondido. Ele fecha uma porta atrás de você e ninguém acha essa porta. Eles querem te atacar, eles querem te derrotar, eles querem te derrubar, mas eles não conseguem, porque eles não têm acesso a você. Eles ficam procurando a porta. Onde está a porta? A porta estava aqui ontem, mas não está mais. Aonde está a porta? Tem que ter uma porta, e não acha, porque Jesus é a porta invisível, amém? Ele é o caminho no deserto. Como é importante a gente ter alguém que saiba o caminho. Então, quando as pessoas querem ir para o México e para os Estados Unidos, elas então contratam um coiote, que é aquele que conhece o caminho, e pagam fortunas por alguém que conhece o caminho. Quando o exército vai atacar um outro país, eles estudam os mapas, e aí tem aqueles especialistas que vão decidir por onde eles vão caminhar. Porque é necessário que cada um de nós tenha um caminho. A Bíblia diz pra gente que Jesus Cristo, ele é o nosso caminho. Que, não sei se vocês sabem, que muitas pessoas já morreram no deserto, não é porque não tinha como sair caminhando do deserto, é porque tudo era igual e elas ficavam andando em círculos e às vezes morriam perto de uma saída do deserto. Algumas pessoas já morreram no mar porque não sabiam fazer a leitura das estrelas e elas ficavam nadando em círculos e mesmo estando perto de um lugar que elas poderiam ter tentado ir nadar. Então Jesus, ele é o caminho no deserto. Ele mostra, mesmo no lugar onde não dá para ver nenhuma distinção, ele vai mostrar para você um caminho. Quando você olha e vê, não existe caminho nenhum, Jesus vai falar, não, presta mais atenção aqui. E você olha e fala, Jesus, eu estou vendo. É o caminho que os outros não veem, mas você está vendo. Jesus é o caminho. Jesus, ele é a estrela, ele é as estrelas no mar, para aqueles que se orientam pelas estrelas. Jesus, ele é a bússola para aqueles que procuram uma porta e que desejam seguir o caminho. Então eu quero que você guarde essas palavras de hoje no teu coração, porque essas palavras de hoje, Jesus me acordou 2 vezes de madrugada, 2 dias durante essa semana para trazer isso que eu estou dividindo com vocês. E por isso que eu não quero acrescentar, eu quero ser seco só naquilo que eu entendi, que eu anotei. Por causa de Jesus, ainda vamos poder louvar aquilo que Ele está fazendo. Por causa de Jesus, ainda vamos poder louvar aquilo que Ele está fazendo. Jesus, Ele abriu o mar para eu passar. Me fez andar por sobre as águas. O Deus do impossível está aqui. Eu vou repetir. Abriu o mar para eu passar. Me fez andar sobre as águas. O Deus do impossível está aqui. Jesus, ele nunca vai te deixar no meio do caminho. Quando Moisés se ajoelhou e ele falou assim, eu vou orar a Deus, e Deus na hora apareceu para ele e falou assim, o que está fazendo, Moisés? Fala para o povo marchar. Por que Deus estava falando para Moisés? Moisés, eu não estou aqui por causa dessa oração que você faria hoje, eu estou aqui porque vocês oraram lá atrás. O Senhor está falando assim, quando eu falei para você sair do Egito e vir para o Mar Vermelho, eu saí do Egito com você e estou aqui com você. Então você não precisa clamar a mim agora, porque eu estou no caminho com você. O meu caminho não é de enrascada. O meu caminho não é uma armadilha. O meu caminho é real. Ainda que pareça uma enrascada, ainda que pareça uma armadilha.
ainda que pareça algo falso. Das pessoas olharem para você e falar, ele está doido, ele não tem para onde fugir. Não, eles não conhecem o teu Deus. Eles não sabem que eu abro caminho onde não tem, que eu coloco porta onde não existe, que eu dou acesso ao lugar que eu quiser. Eu coloco você no meio dos poderosos, coloco você no meio das autoridades, eu coloco você aonde eu quiser colocar. Abri o mar para eu passar, me fez andar por sobre as águas. O Deus do impossível está aqui. E eu creio no meu coração que Deus está falando assim de novo, que não é por coisas que você está orando agora, eu estou agindo por coisas que você orou lá atrás. Eu estou agindo pelas coisas que estavam anotadas no coração de Deus. Eu estou fazendo por aquilo que eu prometi. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que Deus tem um plano. Deus tem uma solução para o nosso problema. Deus tem uma porta aberta para ti. Deus está abrindo um caminho em um lugar inesperado para ti. Deus tem uma porta aberta para ti. E que Deus te abençoe em nome de Jesus com esta palavra. Eu quero orar pelo Henrique, ele pede oração pela tia Expedita, que está com Covid e está bem, graças a Deus. Agradeço as orações também pela pastora Priscila, que já está bem da Covid também, já está de alta, graças a Deus. Continuar pedindo pela Ivana, luta contra o câncer, pelo Xará Max, por emprego, Violeta, família, saúde, vida espiritual, Natália Hernandes, família, vida espiritual, vida profissional e pela mãe, Elaine, vida espiritual, saúde profissional, pela mãe Palmira e Josefa, Rafael, vida profissional, espiritual, saúde do pai e saúde do Joshua, Laura Carvalho, vida profissional, sentimental, emocional e financeira, emprego e cura do joelho, irmão Timóteo, Carlos Wagner e Iago, cura e libertação, Yasmin, cura de ansiedade e também pelo Paulo. Sandra Nascimento, libertação de vícios da Thaisa, proteção da família, Tássia, Luana, Maia, Malu, Roberto e Helena, recuperação do senhor Edenilton, Ailton e Luana, vida espiritual, Eduardo e Grace, casamento, Alessandro, pela mãe Isabel, sobrinha Deise e família, pastora Rosimeire, Tiago, Mateus, Rosimar e família, Adriana, vida profissional e execução de pensão, Éder, Marcela, Gabriel, Isaac e Levi, vida espiritual, Aline, vida profissional e espiritual, Maria Tatiana, família, vida espiritual e filha Sara e Isabela, Patrícia, saúde Davi, família, vida espiritual, Paulo Rodrigues, agradece a saúde da esposa, Nereide, Larissa e saúde da mãe Lourdes e amigos Luiz e Simone por câncer, venda de imóveis, Gemima, vida espiritual, filhos Danúbia, Diego e Daniel, Laís, saúde e salvação do José Pai e dos irmãos, Camila e Ana Rosa por depressão, Priscila, pede pelo Renata Pimentel com câncer, Leila, vida profissional, espiritual e saúde, Crisonete, vida espiritual, Washington, vida espiritual e profissional, liberação de aposentadoria, Anne, professora Sabrina com câncer, Edilene, pela saúde, Jucineide e Ronaldo, família, vida espiritual, Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde, vida espiritual e pela Jandira, Guilherme e Adrian, vida espiritual, Laís Nunes, Ruth, vida espiritual, Priscila, Dario e filhos, Ana e Miguel, Mike, Paulo César, Isabela, saúde, mãe Gabriela, Graziele, vida espiritual e saúde, Mariana, vida espiritual, Guilherme, Pedro, Joelma e Milton, pai, Edson, saúde, causa na justiça, vida espiritual do Emanuel, Robson e Fernanda, Heloísa, Benjamin, vida espiritual, Sandra, pela Débora, vida espiritual, César, vida espiritual, Michel, saúde, vida espiritual, César de Sá, vida espiritual, Bruno e João Vitor, vida espiritual, Fabiano, vida espiritual e família, Carla, Éder, Ana Júlia, saúde e vida espiritual, Peterson, família, vida espiritual, que Deus abençoe a tua casa, a tua família e a tua semana, Ele é a porta, o portal, o caminho, em nome de Jesus, amém.